Oi, gente, eu sou a Sâmia Bonfim e esse é o nosso podcast Fala Mesmo, um podcast em que eu vou conversar com diversas mulheres muito interessantes sobre tudo, sobre política, sobre feminismo, maternidade, sobre o que a gente quiser. A gente escolheu esse nome Fala Mesmo porque a ideia é dar mais um espaço para que as mulheres falem livremente. E geralmente o perfil é de mulheres assim mesmo, que já tem esse hábito de falar sem medo, falar sem amarras, se colocarem publicamente para debater temas que às vezes a gente não é convidada para conversar. Mas a gente chega, pé na porta e fala o que tem que ser dito. E esse é o nosso primeiro episódio, então eu estou bastante nervosa, mas eu acho que vai dar tudo certo. E eu trouxe uma convidada muito legal, eu estou muito honrada de poder começar esse videocast com ela, porque, bom, pode parecer engraçado, mas eu, quando era final da adolescência, eu acompanhava o trabalho dela. O que é muito estranho, porque ela é muito jovem. Parece, inclusive, mais jovem do que eu. Então, como é que pode? É que eu tenho acompanhado cedo. você tão jovem, que ela começou muito, muito cedo. Bom, ela tem 36 anos, eu tenho 33. Ela é a Titi Miller, ela é uma apresentadora que todo mundo conhece, admira. Infelizmente, algumas pessoas só conheceram a Titi Miller agora, por cenas e por temas desagradáveis, que não deveriam acontecer com nenhuma mulher. Para essas pessoas que não a conheciam anteriormente, esse videocast também é muito importante, porque a gente precisa conhecer as mulheres para além das suas histórias mais tristes. Por que elas chegam nessa situação da gente conhecer as histórias dela? É porque elas têm uma trajetória de luta, de engajamento, de falar mesmo, independentemente das forças que tentam nos oprimir, das forças institucionais, do ódio e da violência. Então, essa é a Titi Miller. Para aqueles que conhecem, que adoram, espero que gostem do videocast. E para aqueles que ainda não a conheciam, tenho certeza que vão adorar. Ai, que honra estar aqui, minha deputada. Eu que tô honrada, tô super nervosa. Nossa, eu também tô. É mesmo, então eu fico mais tranquila. Sabe, quando a gente se encontrou lá no último evento do primeiro turno, eu fiquei toda... Não, preciso fazer uma foto com a Samia. Nossa foto ficou toda borrada de tão tremelique que eu tava. E olha, você tava com um bebê no colo eu também, tava isso com o ajuda a Benjamin, dificultar toda a situação. Verdade. E o Benjamin, ele tava nesse momento, ele tava com óculos de estrela vermelha, e ele tava achando muito legal enfiar a haste do óculos no próprio olho. Então, eu tinha que gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Um não ferimento do bebê e também a emoção da gente estar ali no momento que era muito importante para a história do país. Prazer enorme estar aqui no teu piloto ainda. Você sabe que, na verdade, foi um golpe te chamar, porque você é apresentadora. Então, se tudo der errado, você toma o programa pra você a gente vai fazer e uma conduz conversa. Isso. O negócio é fingir que não tem ninguém olhando. E as pessoas, na verdade, que estão aqui no estúdio são pessoas que a gente ama muito, tem intimidade. Então, faz de conta que... E fingir que não tem essas câmeras, aí eu fico mais tranquila também, se a gente puder conversar. Essa foi a tática que eu sempre usei, assim, mesmo com multidões ali, pedindo Anitta, enfim, aquelas coisas todas. Teve muita gente também que me conheceu por causa do povo chamando Anitta, que foi um meme que, felizmente, já morreu. Enterramos esse meme. Infelizmente não, porque a gente ainda precisa seguir pedindo a punição, a responsabilização daqueles que destruíram o país nos últimos anos. É verdade. Mas você comentou desse meme da Anitta, eu vi que você ganhou um prêmio do POC Awards por ter falado... Aliás, por ter dado vazão para a voz da sociedade contra o Bolsonaro. Eu também ganhei o prêmio POC Awards. Tu ganhou também. Em função de um projeto de lei que a gente aprovou em São Paulo de criminalização da LGBTfobia. Aqui na capital, e depois o projeto acabou se expandindo pelo estado. Maravilhosa. Mas eu falo disso porque você, além de apresentadora, você tem um engajamento político que nunca escondeu de ninguém, assim. Não. Você sempre utilizou o espaço público, a sua visibilidade, para também pautar temas da política. Sim, que são temas da sociedade, né, na verdade, porque eu comecei cedo mesmo na MTV, eu tinha 21 anos quando eu entrei na MTV, falando sobre sexo, que é um assunto que uma menina ali, 21 anos, eu fazia um programa com a Kika, que era minha colega de programa. Era muito engraçado, a gente falava que a gente fazia programa de sexo, porque, né, como explicar? Era programa de sexo, as pessoas ficavam meio assim. E incomodava bastante, né? Em 2008, a gente olha para trás, parece que era um outro mundo, né? Até pelas falas que a gente tinha. Eu lembro, assim, de várias falas que se hoje tivessem no YouTube...
eu já teria sido cancelada, porque a nossa mentalidade era outra, né? Então, eu fiquei 6 anos em MTV, eu fui fazendo outros programas, aí depois teve o Acesso, que a gente falava diretamente com o público mais jovem sobre comportamento, música pop, e pegava esses ganchos para falar sobre vários outros assuntos. E aí depois voltei a falar sobre sexo, né, com MTV Sem Vergonha, mas na MTV eu falei sobre praticamente tudo. E tudo acaba tendo um gancho, né, do que tá na nossa vida, do que a gente vê nas ruas. E é isso, são temas da sociedade. Eu nunca fui silenciada, eu não sofri nenhum tipo de censura. Depois da MTV, né, a MTV fechou na Abril e aí fui direto para o Multishow. E também o microfone sempre aberto para que eu fosse a régua ali da censura sempre esteve na minha voz, né? Nunca teve nenhum... Ou seja, quando te chamavam, sabia que você tinha esse perfil de politizar os espaços ou de dar vazão para as questões políticas também. Isso nunca foi um impeditivo. Talvez o contrário, né? Talvez tenham te chamado justamente por ser alguém que conecta o que está acontecendo na cena com a sociedade, né? Eu falei... Logo depois do Rock in Rio, que foi de 2019, eu dei uma entrevista para o Quebrando o Tabu e lendo, né, aqueles os comentários haters, né? De hate. Uma ferramenta, assim, que eu usei que eu sempre uso, na verdade, mas nesses 4 anos de desgraça... lógico, né? A gente ficou muito enlutado e a gente está passando por um processo acho que de cura coletiva mesmo, de um estresse agudo pós-trauma. Mas é debochar da cara dos careta, é rir da cara dos careta. Então, eu tenho certeza que, às vezes, uma fala tua super forte e que impacta muito a gente, né? Nós que estamos aqui no mesmo lado da trincheira, às vezes não irrita tanto quanto uma mulher rindo e debochando, ainda com uma fala que eu acho super homofóbica, né? Porque eu acho que a gente deveria usar esse... A gente deveria rever. Mas sendo pra um cara homofóbico mesmo, eu acho que vale. Uma arma contra ele mesmo, exatamente. né? Nem que seja pra ele ficar desconcertado. E eu tenho certeza que chegou nele. Ele deve ter porque viralizou muito. Ódio. Muita gente divulgou aquilo. E durante esse contexto dos últimos 4 anos, que pra mim foi muito difícil também, porque eu tava num outro lugar. De quem se viu como deputada federal, porque aconteceu, assim, a minha eleição. Claro, foi algo almejado, mas eu não imaginei que fosse ser possível. E não num contexto em que tinha um demônio tomando conta do país. Em especial depois que teve a pandemia. Porque foi um conjunto de azares, assim, para a sociedade brasileira. E puérpera. Você tava puérpera, não, né? Estávamos. Eu engravidei durante a pandemia. Teve gente que fala, eu emagreci tantos quilos, eu engordei tantos quilos, eu engravidei. Na pandemia, no contexto do isolamento social. Foi no meio desse monte de tragédia que estava acontecendo com o Brasil. A gente lutando pelo óbvio, pela vacina, para que as pessoas pudessem comer, as pessoas pudessem viver. Foi um momento de confinamento, de trabalho à distância. Sim. Foi muito difícil esse trabalho híbrido, assim, de não poder estar ali presente na Câmara, porque tinha um número reduzido de deputados. Foi nesse contexto que eu engravidei. Nossa! E aí eu falei, nossa senhora, como vai ser essa volta, né? Quando ela acontecer, e quando meu filho estava com 3 meses, mais ou menos, estava quase saindo da licença maternidade, começou a ter a reabertura completa das atividades. E aí também a volta para o Congresso Nacional, com um bebê a tiracolo, passando por tudo aquilo. E eu precisava carregar ele nos primeiros meses, porque era muito pequeno, tinha a amamentação. E aí ele conviveu ali naqueles corredores, pouco salubres, mas era o jeito. Era o que dava para ser feito. Mas tem muito julgamento. Então, você levava o seu filho para o Congresso Nacional. Nossa. Sim. Falei, qual era a outra opção? Eu ia deixar ele em casa sem se alimentar, porque a única alimentação dele exclusivamente era a amamentação até então. Sim. Mas eu não passei, Titi, por coisas como, acho que você deve ter passado, de estar no auge do puerpério, que é aquela bomba de hormônio, de questões emocionais e físicas, pessoais, tua vida virando do avesso, porque eu vejo a maternidade como tem muitas coisas maravilhosas, mas também é um adeus para o que você era e o início de uma nova vida. Mas passar o puerpério no contexto de bolsonarismo e pandemia ao mesmo tempo. E várias outras coisas na esfera pessoal também, né? Isolada de todo mundo ali do meu convívio familiar, de amigos. Eu engravidei antes da pandemia, né? O último trimestre inteiro foi durante a pandemia. Então, teve um fator extra ainda,
que a gente não sabia, não tinha a mínima noção do que era o vírus, né? Então, quem estava grávida... Eu não tive opção de engravidar ou não, eu não tinha perspectiva de vacina e nem do que era. A única coisa... Que era a Covid, né? O coronavírus. A única coisa que a gente sabia é que no Brasil... o Brasil ainda é, né? O país recordista em morte materna, né? E de gestantes por Covid. E... eu lembrava do Zika, né? O que poderia acontecer com o bebê se eu pegasse o vírus. Ainda tinha aquela coisa do não sabemos como transmite, então todo mundo lavando saco de batata palha, saco de pão. Eu lembro que eu lavei uma vez um saco de pão. Eu lavava meu sapato, gente. Eu ficava assim... Não, eu fui noiada, tudo. E eu pari no colapso hospitalar. Então, quando eu cheguei no hospital, era uma maternidade, ele não é um hospital que atende outras... questões, é um hospital só, maternidade mesmo, e ainda assim estava colapsado, porque todos os outros hospitais ali que atenderiam essas gestantes estavam escoando para esse hospital, e estava lotado. E aí, ao mesmo tempo que foi assustador, foi desesperador, foi muito mágico também, é uma ambivalência como é a maternidade, né? Porque... Eu pude sair um pouco daquela atmosfera de pulsão de morte. Sim. Mesmo, né? Que estava não só no nosso governo da época, mas, né, o mundo estava vibrando uma frequência de morte. Triste. E tinha uma vida dentro de mim e eu depois cuidando daquela vida. Então, eu podia me embolhar, eu e o Benjamin. Mas, enfim, também, né? É muita coisa. Eu passei totalmente isolada. O meu pai conheceu meu filho depois de 1 ano dele, né? Que ele estava com as 2 doses de vacina. Nossa. E ele mora lá no sul. Eu não tive contato com praticamente nenhum amigo durante o meu puerpério. Toda essa rede de apoio que é fundamental no início foi rompida também, né? Por conta do contexto da pandemia. Porque a gente precisa, né? Mãe, irmã, de uma cuidadora, de alguém que nos ajude. E com a pandemia é você... o bebê e as suas dores e as suas dificuldades. Assim. Acabou que virou a nossa bolha estendida era a família paterna só. Então, entendi. Mas, né, eu também 1000 questões. Foi um puerpério muito solitário. Todos são, né? Eu acho que a gente fala sobre a solidão materna, ela atinge mães de todas as camadas sociais e todas as esferas, porque quando o bicho pega é a gente mesmo que está lá. E a culpa, ela não tem, né? Não tem por onde escapar, né? A gente, às vezes, deixa com uma rede de apoio paga a culpa que eu tô delegando para uma pessoa que tá, né? Eu tô terceirizando o meu Sim. amor. Se fica o tempo todo em casa, tô abdicando da mulher que eu sou, qual a referência que meu filho vai ter de pessoa, de mulher e da mãe, né? Que eu quero ser. Eu quero ser uma mãe que trabalha, uma mãe que sai, uma mãe que... aproveita a vida. Eu não quero que meu filho me veja sendo só, única e exclusivamente mãe, até porque é muita carga para colocar, né, numa criança, assim, toda a tua felicidade, toda a tua vida, os teus objetivos, tu canalizar numa criança tão pequena. Mas isso que você está falando, eu estava refletindo muito sobre isso esses dias, porque a gente, quando se torna mãe e tem esse hábito de politizar todos os temas, acaba se tornando inevitável politizar Sim. a maternidade, porque ela é política. É o ato mais político que existe. Desde você procriar, o ato biológico em si, mas o cuidado, pensar a divisão de tarefas, pensar que cada gesto seu na sociedade pode impactar na vida imediata dele ou no futuro dele. Da responsabilidade que a gente se coloca como mãe, de ter que pensar em tudo, mas não deveria ser nossa, deveria ser coletivo, Sim. socializado, mas essa politização da maternidade, às vezes eu me pego nessa contradição de ser uma pessoa monotemática também, de parecer que depois que a gente se torna mãe, a gente é só a mãe é político, só a mãe é um tema a ser debatido. Uhum. Mas eu sou milhares de outras coisas, além de ser a mãe do Hugo. Uhum. Isso é muito importante na minha vida, me transformou completamente. E a busca é para que não seja exclusivamente o meu perfil público. Que tu não seja reduzida a materna. Mas, ao mesmo tempo, não deixar de falar disso o tempo todo. É uma contradição que nos persegue. Eu não sei se Sim. contigo é assim. Não, eu acho que com todas as mulheres, né? A tendência da sociedade é nos colocar em caixinhas, né? A mãe, a bagaceira que debocha, né? Ou a
vagabunda, a que politiza tudo, a mimizenta, enfim, nós, né, sempre tentam nos colocar em caixinhas. Mas é do micro ao macro o quanto maternar é político, né? Porque é desde a forma que a gente educa os nossos filhos, principalmente a gente que, né, tem meninos, nós somos mães de meninos, eu acho que o desafio é ainda mais complexo. Quais são esses homens, né? Não sei, né? Enfim, agora eu tenho um menino, mas vamos deixar a conversa um pouco mais simples por enquanto. Qual é o homem que eu vou colocar na sociedade para que quebre dos tantos ciclos que a gente reproduz ainda, né? A gente enquanto sociedade mesmo. E eu acho que a gente tem que falar o tempo todo mesmo, e a gente tem que se colocar no papel da mãe que está falando, porque quando uma mãe reclama, né? Ela clama e reclama, ela fala e fala de novo sobre assuntos que incomodam, porque acaba gatilhando pessoas que não querem passar pelo tema, desde o nosso amigo gay até aquela mulher que é não mãe convicta. Claro. O filho, ele é um assunto da sociedade inteira, porque daqui 20 anos ele pode ser o nosso presidente, o Hugo ou o Benjamin, ou mesmo o cara que te atravessa no trânsito e aponta uma arma na tua cara. Então, o cuidar desse filho, dessa criança, it takes a village, não precisa de uma vila, de uma aldeia para criar uma criança, precisa de um planeta inteiro, né? Porque essas crianças vão ter questões muito complexas para lidar, desde do cataclisma, né, ambiental, claro, até as relações pessoais, sim, domésticas, mudanças tudo. Estruturais mesmo. Então, a gente precisa fazer com que todo mundo entenda que esse filho é de todo mundo. Então, essa mãe é de todo mundo também. Qual é o amparo emocional que a gente dá para a mãe dessa criança, sobretudo na primeira infância? A gente vai entrar agora, né? A gente vai passar abril e maio, é o Maio Furta Cor. Eu não sabia que tinha essa campanha que fala sobre a saúde mental materna. Porque a gente fala bastante sobre a criação, eu não sei, né? Pelo menos eu falo bastante sobre criação não violenta, criação com apego, né? Disciplina positiva e várias outras ferramentas que a gente tem, mas a gente só consegue exercer o nosso maternar de uma forma tranquila e passar confiança e segurança e a não violência para os nossos filhos quando a gente está minimamente estável, né? Quando a gente está calma. E uma mãe sobrecarregada, uma mãe exausta, uma mãe em colapso, não consegue ser essa mãe. Então, olhar para a criança é olhar para a mãe antes de qualquer coisa, porque é ela que vai ser esse chão para o filho, né? E eu sempre falo que quando a gente puxa o tapete de uma mãe, e sobretudo quando é uma mãe solo, não dá para esquecer que ela está segurando uma criança no colo. Então, vamos proteger a criança, vamos proteger a criança. E a mãe, que é o porto seguro, que é o pilar emocional dessa criança, o que a gente faz com ela? Nossa, você dizendo, sempre que me perguntam sobre, me fala uma heroína para você, uma grande referência que você tenha no Brasil, eu sempre respondo, para mim é qualquer mãe solo, pobre, que se vira para cuidar do seu filho. Geralmente é mais de um. Sim. Porque é uma situação tão difícil. Veja, tem que lutar pela sobrevivência material mesmo. E não é fácil, assim, porque quando você se torna mãe e você não tem uma vaga numa escola ou numa creche, é você que cuida dessa criança, ou você delega ou conta com a ajuda da sua mãe também, da sua irmã, da sua vizinha, da filha mais velha. Então, é todo um ciclo de reprodução da lógica do cuidado que é exclusiva dessa mulher, que está ali lutando para sobreviver, para garantir como é que vai fazer a divisão das contas, da comida, para garantir seus filhos. Então, como é que está a saúde dessa mulher que está lutando pela sobrevivência, que tem ali 3, 4 filhos lutando pela sua atenção, porque você também não consegue dar conta de várias crianças ao mesmo tempo, com uma série de julgamentos da sociedade sobre ninguém mandou ter tanto filho, mas como é que você tá sozinha? Na hora de fazer foi bom. Na hora de fazer foi bom, e sem contar na violência obstétrica. E nem sempre é bom, né? É importante. E nem sempre é uma escolha também, exato, porque a quantidade de violências sexuais dentro dos relacionamentos é incalculável. Sim.
Então, pra mim, essa é a imagem da heroína na sociedade. O que também é uma merda dizer heroína, né? Porque você fica também glorificando o sofrimento, a dificuldade, a solidão dessa mulher. Mas esse aspecto da saúde mental é tão importante, porque a gente esquece que a mãe é um ser humano, que ela precisa da sua própria tranquilidade na vida, mas que é fundamental, inclusive, para a saúde mental do seu filho, para o desenvolvimento dele. E a saúde mental da mãe que está ao lado também, a saúde mental dos amiguinhos dessa criança, porque é um efeito cascata tão grande, assim. Eu estava conversando com a amiga Gisele Thier, que é mãe solo também, e a gente estava falando sobre como... né, a gente estava fazendo até um paralelo de transmissão, assim, um transmite para 10, que transmite para 50. Uma mãe que está à beira de um colapso, ela não consegue dar a atenção devida para esse filho, e esse filho ele tem consequências emocionais que dentro de uma escolinha ou dentro de um contexto com outras crianças acaba dando vazão ali. Né? Essa mãe muitas vezes acaba batendo nessa criança, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que era muito isso, que as mães eram tão reprimidas na voz que quando escoavam nos filhos, na chinelada, na cinta mesmo. Então, essa mãe ela não consegue dar esse suporte emocional para o filho, essa criança também não consegue se autorregular e acaba batendo, mordendo, faz o caos para os amiguinhos, que acabam tendo consequências emocionais também, que a outra mãe vai ter que lidar. E mesmo como rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio emocional muito forte, assim. Eu grudei em outras mães, e principalmente mães solo também, que quando uma tá bem, assim, a gente tenta puxar a outra, assim, sabe? É muito unido mesmo, parece que a gente é uma grande molécula. E aí, lógico que quando uma despenca, as outras vão lá e dão uma balançada também, porque é isso, a gente entende o conceito de sororidade e feminismo real depois que a gente vira mãe. E tem uma realidade que é difícil para muitas mães ouvirem e para muitas feministas, que eu entendi que o feminismo não chegou na maternidade solo, mas nem um pouco. E isso incomoda demais. Porque hoje, nos grupos de mães, que tu deve participar de alguns, assim, eu não tenho assunto com as mães, assim, até porque todos já estão no segundo filho. E as questões são tão mais complexas que a gente simplesmente desiste de falar, sabe? Como é que tá o sono aí? Né? Putz, tô lidando agora com... Volto ao trabalho com 2 filhos, eles brigam, não sei o quê. Aí pensa nas questões da mãe solo, que eu tô assim, numa torre de privilégio, né? E eu tô com outras mães que também são mulheres privilegiadas, cada uma em diferentes níveis e com questões diferentes. E a gente pensa, nossa, por onde começar a explicar qual é a nossa treta, né? Porque eu posso não saber exatamente o que é ter um filho que nunca viu o pai, que mora do outro lado do oceano e nunca quis nem fazer uma videochamada e não tem um centavo, né, de apoio financeiro da criatura. Eu não sei o que é isso, mas eu sei exatamente aonde dói nessa mãe. Ou a outra que teve um casamento de 11 anos com um cara que pedia todos os dias para ter um filho, que ia ser o pai do ano, e depois que essa mulher se separou, esse cara virou ex-pai a ponto de pegar a criança por 2 horas, e quando a criança fez cocô, chegou e devolveu para a mãe no dia de convivência dele. Então, sabe, a gente fica... Não, eu não sei, nunca passei por isso, mas eu sei, eu entendo. Tá? Então, são assuntos que, às vezes, para mulheres não mãe ou para mulheres que não entendem muito bem como funciona a dinâmica de criar um filho sozinha, é muito complexo, né? Porque a gente é muito julgadas também até por falar que é mãe solo, né? Eu ouvi... que eu não posso ser chamada de mãe solo porque eu tenho um namorado, eu conto com a ajuda de uma babá e eu tenho uma diarista, então eu não sou mãe solo. Eu quase pedi um teste de DNA pra Érica, porque eu adoraria. Então a Érica é pai do meu filho? Não sabia, não lembrava disso. Porque, né? Porque, mais uma vez, está aliviando também. Sim. A barra pro pai ausente, ou pro pai que, na prática, não é pai. Foi um genitor, cumpriu lá com as suas funções biológicas e sumiu no mundo.
Assim, sumiu de diversas formas. Seja num abandono mais explícito, mas mesmo numa presença que às vezes seria melhor se fosse ausência, Exatamente. né? No atrapalhar, no Exatamente. cobrar, no combinar dos horários. E sempre que precisa some. Conversei esses dias também com... Acho que eu posso falar, porque ela fala disso abertamente com a Samara Filippo. Eu encontrei ela anteontem no aniversário do filho da Gisele. Ah, sim, você comentou que você foi, é verdade. E ela comentou algo semelhante, assim, de que tem os combinados, mas os combinados nunca são cumpridos. Nossa, isso E aí, para ela, é um julgamento muito maior, porque como assim? Peraí, você está reclamando da ausência, mas eu te vi na balada, eu te vi com as suas amigas, eu te vi trabalhando. E ele também não pode estar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo. Nossa Senhora. Só que ninguém conta as ausências que são permanentes na vida da criança. E aí a gente não tá falando só da mãe. A gente tá falando do filho também. Porque claro que é uma sobrecarga para a mulher. Mas o impacto que isso tem no crescimento da criança, em especial quando ela é muito pequena, é muito, muito grande. Então, claro, você conta com toda a ajuda possível por conta desses privilégios todos que você acessa. Porém, a figura paterna... ela é muito importante. Quando se trata, claro, de uma família monogâmica, heterossexual, porque a gente sempre compreende que tem diversas formas e modalidades de família. A gente está falando de uma forma aí bem heteronormativa de construção de família. Que é a forma como a gente acabou desenvolvendo as nossas também. Pois é. Mas esse papel do homem precisa ser pensado. E ele sempre recorre a saídas mais fáceis, né? Para dizer, não, ela tem como se virar. Porque ela tem condições materiais para se virar. Então, tudo bem que ele não cumpra com esse papel. E são ferramentas muito baixas, né? Porque quando... falando agora da Samara, ela foi muito criticada por expor o pai das filhas, né? E são meninas maiores já. Eu sempre me pergunto que tipo de pensamento passa na cabeça dessas pessoas que acham que essas filhas já não estão sendo... elas já sabem, elas já têm a construção do que é o pai delas, né? Tô falando especificamente delas, mas pode ser para qualquer... casos, inclusive para pais que moram com as mães também, né? Então, não vamos expor as crianças. Na verdade, o medo é de expor esses homens, né? A mãe que lute em todos os aspectos, porque a mãe que lute para aguentar a barra da saúde mental dela e das próprias crias, né? E tudo em nome dessa preservação da imagem do pai. Hoje, aqui, eu não sei se vai ser pedido uma multa só pelo fato de eu falar que eu sou mãe solo. Porque já foi, né, eu tenho uma liminar que me silencia e que já pediu para que fosse executada a multa por eu falar que eu sou mãe solo. E olha, quando eu falo da sociedade, falo de problemas que são da sociedade, de todas as mulheres. Que não são seus, não é a sua vida. Não, mas se tocar nesse assunto, já te pode acarretar numa multa. Eu trouxe a liminar aqui hoje, inclusive, eu tô com as minhas advogadas aqui, eu vivo nessa situação horrorosa, porque, como eu te falei, eu sempre tive o microfone aberto e para falar sobre todos os assuntos que eu quisesse. E hoje o assunto que me é mais caro, que é a maternidade, eu tenho essa censura que não é minha, porque eu nunca sei o que eu posso falar ou não. Eu nunca sei o que vai ser lido como isso quebrou a liminar ou não. Até porque ela foi pedido para que fosse executado mais de 10 vezes e em nenhuma das vezes estava ali o que foi a sentença da liminar. Eu nunca ofendi publicamente a família do meu ex-marido depois que a liminar aconteceu, mas mesmo assim pediu que ela fosse executada, né? Então, já pediu que fosse executada por eu falar de outras mulheres, de outras situações. Outros exemplos e questões genéricas. Você é uma pessoa pública, você é uma apresentadora. O seu trabalho é falar sobre temas da sociedade. E por ser mãe, por ser uma mãe militante, por compreender que a maternidade é política, você fala muito sobre a maternidade. Mas nesse momento você está impedida, por conta de uma liminar, por conta de uma decisão judicial, de ser quem você é. De falar sobre aquilo que você quer, precisa, necessita, inclusive por questões profissionais de falar. Sim, sim. Porque se há uma interpretação tão subjetiva e abstrata como essa, dependendo da esfera em que você entrar, pode ser requerido que você pague uma multa por estar
comentando sobre um assunto que diga respeito à maternidade, que diga respeito a relacionamentos abusivos, Sim. a relações pessoais, a feminismo. E é uma situação muito indignante, assim. A gente toma contato com uma série de violências na nossa vida. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. E tem aquela violência que é perpetuada quando as pessoas elas conseguem recorrer a instrumentos institucionais e legais para tentar silenciar as outras mulheres. Isso acontece com muitas mulheres, Sim. muitas. É uma infinidade de violências silenciadas, que a gente nem sequer toma conhecimento de que acontecem. Às vezes a gente sabe de uma, porque essa mulher, por sorte, se é que eu posso falar assim, ela tem visibilidade, ela tem voz pública para passar adiante. Um paralelo que talvez não caiba, mas enfim, me veio à mente agora. Muitas pessoas falam para mim, nossa, como você tem coragem de responder à altura, de brigar com esses homens que são violentos na política, de falar mesmo, de responder. Eu digo, faço isso porque às vezes é o meu escudo, é a minha única forma de conseguir lidar naquele espaço, porque se eu não reagir, eu vou me recolher, e é isso que eles querem. Exatamente. Então, eu tenho uma obrigação moral de não me recolher, mas também porque eu estou ali naquele espaço. Eu sou uma deputada eleita, fui reeleita, tenho tantos votos, tenho muita gente prestando atenção no que eu estou fazendo, e eu sei que um grito meu aqui vai acabar ecoando, porque institucionalmente eu tenho esse privilégio, se é que eu posso chamar de privilégio também, Porque denunciar tem todo o uma ônus, violência. né, desse bônus. Agora, quantas outras mulheres não passam por isso? Mas mesmo nesse espaço de privilégio, o machismo se impõe. Para dizer, olha, não pode falar. Não existe saída fácil, porque, além de tudo, nessa liminar, ela foi concedida e depois teve um agravo que não foi aceito. E nesse agravo estava lá, né? Constava a queixa-crime que está correndo, né? Meu ex-marido ele é investigado por violência doméstica na Maria da Penha, então, ainda assim, eu não posso falar. E a gente sabe que falar sobre é uma ferramenta de cura também, né? Quando a gente abre esse debate, lógico que tem as consequências. Se ele tivesse entrado, por exemplo, com um processo por injúria ou difamação ou calúnia, seria outra coisa, mas o que vem, né, não poder falar sobre, antes mesmo de eu falar, é muito tenebroso, na verdade, né? A gente pensa assim numa coisa meio Handmaid's Tale. Porque até. é uma vítima que não pode falar sobre a violência que ela sofreu. Porque tudo pode ser interpretado como agressão, né, agressividade. Isso é o que está na liminar, que eu não posso ter falas agressivas e públicas. Eu estou agora com o microfone aberto para muita gente ouvir. Eu vou estrear um programa com a Mari Moon, que, né, era minha parceira de MTV, e a gente vai falar sobre vários assuntos. A Mari é uma mulher que é uma mulher que não quer ter filho e está super feliz com essa decisão, mas isso foi uma questão durante anos, né, na cabeça dela, e um dos motivos é justamente que ela sempre teve medo de se decepcionar profundamente com o pai da criança, né, nos relacionamentos dela. Se eu for comentar esse assunto, no meu programa, talvez eu tenha que pagar uma multa. E essa liminar, ela é infinita. Talvez ela dure a minha vida inteira. Então, eu vou parar de trabalhar, vou parar de falar sobre... Eu vou ter... Assim, a única ferramenta que eu tenho de trabalho hoje é a minha voz. Eu já tive que sair da Globo por conta dessas violências todas, né? Então, que foram assumidas em vários meios diferentes, né? Porque teve confissão escrita no termo. Isso eu posso falar porque, apesar de estar correndo em segredo de justiça, isso é público, já é público, né? E enfim, tem por mensagem, tem as testemunhas que ouviram, tem as testemunhas que presenciaram. Então, isso tudo existe e está presente na minha vida todos os dias. E o meu filho, ele é exposto a isso todos os dias também. E ele é exposto a isso vivendo. Ele não é exposto a isso porque ele lê um textão no Instagram. Meu filho tem 2 anos. E não me preocupa muito... como é que vai ser daqui
10 anos, quando o meu filho, né, vai ter acesso a tudo isso que saiu. Daqui 10 anos, muita água vai correr embaixo dessa ponte. Ele vai ter tido a oportunidade de criar uma própria imagem, né, do que é o pai dele. E eu espero de verdade que as coisas tenham até arrumado ali para uma... Não sei se pacífico, talvez não vou ser tão... Poliana também. Poliana, mas pelo menos civilizado, né? Não apenas com ele, mas com toda a família ali, que é uma questão muito complexa. Mas eu acho que, vendo assim, mães do futuro que passaram por situações de violência, o que eu vejo é que esses filhos, né, essas crias, têm muito orgulho das mães que conseguiram romper o ciclo, né? E é isso, nós somos mães de meninos. O que a gente vai ensinar para os nossos filhos se a gente falar que tá tudo bem? Claro. E que eu não vou denunciar o pai dele porque ele é pai dele. Como eu falei, muita água vai correr ainda embaixo dessa ponte. Uma delas é como eu vou administrar, né, essas informações todas na cabecinha dele, né, na medida que ele vai tendo... capacidade até cognitiva para absorver as informações, ele vai sacando, né? Hoje, o que é dito é... hoje é dia de ir com o papai, legal e tal. Até porque eu preciso do espaço, ele gosta, né? Ele tem que ter... Eu acho que tem que ter essa convivência. Tem que ter, claro. Eu não acho que dá para chamar de bom pai um pai que faz mal para a mãe. Mas o meu filho gosta muito de ficar com o pai dele e eu não vou privar ele disso, né? Então, é muito complexo mesmo. Se eu fosse falar, por exemplo, de alienação parental... Eu tenho falado pouco sobre... Eu gostaria de poder falar mais sobre alienação parental. Não é uma questão que eu tenho medo de passar... Quando eu falo sobre alienação parental, eu não estou falando de mim e da minha família. Porque você, de forma alguma, passa perto desse conceito distorcido, exato, inclusive. Mas é um assunto que toca muitas mães que estão à minha volta. Eu tenho, inclusive, um projeto de lei para revogar. Por a lei favor, de alienação revoga parental. a lei da alienação parental. Porque é muito já. grave. Amém, é Deus. muito grave. A quantidade de relatos e de abusos que essas famílias passam é gravíssimo. Mas é difícil, viu? Não é o meu caso. É um tema ali que tem muita coisa. Eu sei. Não é o meu caso, mas eu fico com medo até de tatear esse assunto. Coisas que passam muito... de ser julgada, acusada de estar... De estar falando de uma pessoa que eu não tô. Não é sobre você, querido. Não é sobre você. Pra ver, né? Como... Eu fiz um paralelo, né? Eu fiz um texto esses dias. Postei que eu acho que a mãe, ela é uma parede cobogó. Sabe aquela parede que tem várias frestas, assim, que fica na frente da criança. Então, tem que dar... uma visão do que é o mundo, né? Cada falha da mãe ali o que deixa a chuva entrar, mas pega um sol, ventila um ar. E eu não quero ser uma mãe muralha, uma mãe que constrói uma torre e a criança fica lá em cima e depois vira um adulto e eu não consigo nem ver o que esse adulto está fazendo porque ele vira quase uma entidade mística, né? A gente tem essas falhas, essas faltas e os nossos filhos, eles vão ver a vida como ela é e eles já estão vendo, né? Cada um absorve ali na medida da idade que vai se desenvolvendo. Mas é isso, quando meu filho tiver 15 anos, eu acho que o mundo vai ser outro também, né? Ah, sim, espero. Acho que tem um avanço de consciência feminista na sociedade, mas que ainda não se reverteu em questões institucionais e estruturais. Então, esse tipo de violência, por exemplo, que bom que a gente está falando sobre isso, que mais pessoas podem refletir. Sobre uma revitimização, na verdade, ou seja, depois que você criou um instrumento para querer justiça por tudo que você passou, te impõe uma nova violência, um cabresto, uma censura. Mas o fato do tema estar sendo debatido já é um avanço, porque aos poucos a gente conquista modificações estruturais, né? A violência institucional, ela precisa ser tratada também como um tema. Mas eu acho que, para além de debater abstratamente, tem um ser humano que passa por tudo isso. E você... Eu vi aqui você chegando com a sua assessora, com 2 advogadas que são maravilhosas, mas são profissionais, são advogadas, e por isso você precisa da presença delas para ir para os lugares. A gente conversou um pouco antes, para saber do que a gente podia conversar, para que isso não tivesse implicações jurídicas e financeiras. Olha a gravidade da situação. Mas você precisa contar com pessoas também para passar por essa barra. Porque você é um ser humano que tem uma série de questões da sua vida particular,
mas também que sente as coisas do mundo. E com quem que você tá contando? Claro, você falou dessa rede de mães, solo em especial, advogadas, assessora. Falando em metáforas, assim, eu uso a maternidade solo meio como sabe a queda do avião do Lost? Sei. Que a gente cai ali numa ilha, a gente não conhece muito quem tá lá, ainda tem muita gente que a gente nunca viu, ou a gente se conecta muito com pessoas que a gente via de longe, mas a gente vai ter que dar certo ali naquela comunidadezinha, todo mundo capenga, recém É pior que o Big Brother, avião. aquele Big Brother você se prepara para aquilo, o Lost simplesmente caiu e se vira. Exato, então assim, tem muita decepção, né? Eu até falo que a gente não deve nunca escolher as madrinhas do nosso filho antes dele nascer, ou dos 2 anos dele, porque tem, né, aquela coisa assim das amigas que somem e tal, e sendo uma mulher que tá, né, é muito difícil ter o carimbo da vítima de violência doméstica, mas é difícil para vítima e é difícil para as pessoas que estão em volta e as pessoas que amam essa vítima também, a ponto de negar que isso acontece. Então, eu não tenho apoio familiar. Eu não tenho uma rede de apoio das minhas irmãs, dos meus pais, até porque os meus pais não moram em São Paulo. Mas é uma negação muito grande do que aconteceu e não interessa agora a sentença que vai acontecer, né? Porque é um processo longo, ele tá com o Ministério Público, ele ofereceu, né, para o juiz, ele acatou a denúncia, mas eu vou ser laudada mais uma vez. Teve uma perícia que gerou um laudo que comprova a violência doméstica, mas é uma revitimização, vou precisar de um outro laudo, é uma longa jornada, eu não tenho esse apoio né, que eu achava. Imagina, né, as pessoas que tu mais poderia contar não estão lá. Tem um apoio de uma psicóloga que trabalha muito com mulheres vítimas de violência e ela fala que até às vezes é um mecanismo de defesa dessa família que não consegue lidar com o fato de que quando essa pessoa amada mais precisava, não conseguiu dar o apoio, sabe? Então, essa violência não existiu. Então, pode ter a confissão, pode ter por print, por testemunha, por áudio, por vídeo, por tudo. Se não entendeu até agora o que aconteceu e a gravidade da situação e como essa mulher deveria ser amparada, não vai entender mais, sabe? E eu estava conversando antes de chegar aqui, a gente está gravando 2 dias depois do vídeo das atrizes que denunciaram Marcos Melo. Vou até tomar uma água. Que são depoimentos fortíssimos, Dani Sim. Calabresa e outras que... Nossa, Dani, Nossa, todas elas de uma muito. coragem gigantesca, né? E o que eu li o texto da Mili Lacombe, que ela fala ali o que ela falaria pro Márcio se ele... Eu chamei de Marcos, né? Márcio, se ela fosse amiga dele. Porque ele ainda não entendeu o que aconteceu. Então, falta uma pessoa para pegar na mão ali. Porque é aquela pessoa que realmente acredita que Eu vi o depoimento dele, você parece um ator, assim, sinceramente. Você nem acredita que a pessoa tá nessa situação de negação. São total, muitos depoimentos que são muito coincidentes, mas ele não, é porque ela dava mole pra mim. Então, mas se agora, com todas aquelas pessoas e com todas aquelas testemunhas, ainda não acreditam que aquilo aconteceu, não vai ser ele uma sentença de culpado ou inocente que vai fazer diferença. Eu acho que no meu caso é meio parecido, assim, porque, né, por mais que a pessoa tenha a defesa ali falando que foi manipulado, que as testemunhas não testemunharam nada. Testemunhas que não testemunhou é muito bom, né? Enfim. Mas, bom, eu acho que não seriam testemunhas. Assim como eles se manifestaram, acho que eu posso me manifestar aqui. Não é bem assim. Tem falta um laudo. Já falta outro laudo, então não foi rejeitada a denúncia. O que pediram foi mais um laudo. Beleza, vamos lá se revitimizar mais uma vez. Contar toda a história de novo. Chorar tudo de novo. Não vou chorar aqui, mas é muito, muito complexo, sabe? É uma jornada que de heroína não tem nada, assim. E não tem final feliz. Eu lembro que eu recebi uma mensagem no dia que o Ministério Público denunciou. Era isso que você queria, né? Mas, assim, num tom... era isso que você queria, né? De uma pessoa que não entende também o processo jurídico, porque também eu me vi zero letrada no juridiquês. E eu respondi que não, que é óbvio que não era isso que eu queria. Quem é que vai querer isso, né? Quem é que vai querer se expor? Quem é que vai querer expor a própria vida
de uma forma tão brutal, e a vida do filho também, porque eu não tô expondo a vida do meu filho, mas fala também sobre ele, né? Fala sobre coisas que aconteceram no meu puerpério, na minha gravidez, e que principalmente acontecem hoje. E eu acho importante falar que é muito difícil, assim, se reconhecer no papel de vítima, né? Eu acho que a gente fala bastante sobre relacionamento abusivo e sobre como é difícil reconhecer que a gente tá nele. E tem o ideal da vítima perfeita, né? E eu não sou essa vítima perfeita nem um pouco. A vítima perfeita é aquela que, né, que vai para casa e apanha, sai com o olho roxo e é uma mulher mais quieta, Recatada, tímida. que depende, às vezes, economicamente do marido, que tem uma tradição mais conservadora de vida. Mas aí, quando foge desse padrão, as pessoas descredibilizam. Que é o caso das atrizes que também. Uma feminista que fala mesmo, que faz de tudo, tá passando por uma situação abusiva. Como assim você não reconhece? Ainda mais com ele, um cara tão carismático. Eu vou traçar esse paralelo aí entre os assédios, né? Das denúncias de assédio do humor lá, do núcleo de humor da Globo. Porque isso, nenhuma daquelas mulheres lá também... Tem o estereótipo da mulher frágil, Não, atrizes que fazem humor, imagina. Então, é muito difícil se reconhecer nesse lugar, é muito difícil sair desse lugar. E quando eu percebi, né, que foi durante o processo de divórcio, eu estava absolutamente disposta a enterrar esse assunto, botar uma pá em cima. Mas o que acontece com muitas mulheres, e é fácil reconhecer quando, né... Tem muitos clichês. Começou a namorar, ou, enfim, começou, né, a se reerguer, dar a volta por cima. Essas violências, elas pioram ou mudam, né, de tom, começa a usar, às vezes, a criança como ferramenta. Se você não tá ali naquela figura na fossa, completamente deprimida e chorando o tempo todo, publicamente... Não é possível que você esteja, de fato, passando por essa situação. Parece mentira. Pois é, parece como se fosse uma invenção. Você... tirar força, sabe-se lá Deus de onde, para retomar a vida. Ainda mais a gente que trabalha com a imagem, né? Ninguém quer vender produto nenhum com uma mulher que está despedaçada, né? Feminista boa é feminista em pé. Feminista falando feliz, não passarão. Empoderada, exatamente. E para feministas que estão do nosso lado, assim, não passarão, denuncie, mas desde que seja bem longe de mim, assim, porque eu também não quero me envolver tanto. O medo da exposição... isso foi o que aconteceu comigo, tá? Com o meu círculo mais próximo. O medo da exposição foi muito mais grave do que o medo não, né? As agressões não foram tão motivo de preocupação quanto a exposição. Eu também tive muito medo da exposição. Tudo que me levou ao privilégio de ter 2 advogadas aqui foi o que fez eu não ter denunciado em várias circunstâncias. Eu cheguei aí para a Delegacia da Mulher e levantei várias vezes e fico aqui, eu não fico, porque existe muito medo de que vaze a história e de fato vazou e eu não... E como é que as pessoas vão reagir a isso? Qual vai ser a retaliação, a revitimização? Ninguém quer passar por isso, ninguém escolhe passar por isso. Eu não lembro qual foi a atriz que falou, né, do carimbo da assediada, assim. Eu também não quero ser reduzida a essa caixinha, né? Eu sou vários assuntos. Esse é um assunto que eu tô tendo que lidar de uma forma muito triste agora, nesse momento da minha vida, mas eu vou passar por ele, eu vou atravessar ele e eu mesmo em paralelo a isso, eu já sou várias outras coisas. Eu quero falar sobre outros assuntos que falam sobre política também e falam sobre maternidade, mas não da perspectiva da pessoa que está vivendo, né, esse lamaçal aí. Tô conseguindo, porque eu já vesti minhas galochas para sair desse lamaçal todo. Eu não sei se você tinha outra opção, que não... mesmo que tenha amarras jurídicas, que não falar sobre isso. Por uma questão terapêutica, mas uma questão de sobrevivência. Mas eu reflito também o papel pedagógico que isso acaba tendo para outras mulheres. Me lembro do caso da Luísa Brunet, que também não é a vítima perfeita, né? Essa figura estereotipada. Porém, quando ela denunciou, que gerou uma série de discussões, inclusive legais, sobre como legalmente a gente pode tratar com casos de violência, eu acho que isso acabou despertando no interior das mulheres, das donas de casa, das mães de família, das famílias tradicionais, porque a figura da Luísa Brunet era muito forte. Sim. Uma musa, né? Ainda que tenha problematizações em torno disso, mas não é o momento para isso. Uma musa, uma figura incrível que, bem...
passou por uma situação muito difícil. Talvez o lugar que você ocupe, assim, no imaginário, é mais da mulher feminista, jovem, que fala de maternidade, mas que ainda assim passa por situações como essa. Então, a pedagogia que isso tem para as demais mulheres é... Sim. Nenhuma de nós, infelizmente, está livre de nenhuma forma de violência. A gente precisa falar sobre isso, porque também é a única forma que a gente tem para lidar sobre o assunto. E a luta. Buscar elementos legais que nos amparem. E para aquelas milhares que não têm essa possibilidade, esse privilégio de falar sobre isso. E aí tem o nosso papel político também, né? Que é lutar por todas as que não conseguem estar num espaço como esse, falando e denunciando, expondo as suas dores e buscando justiça, se é que dá para ter justiça numa situação como essa, mas... Não existe final feliz, não né? Existe mas existe uma sensação de alívio por ter cumprido a minha função e o meu papel como mulher, como cidadã e como mãe. Eu não sei que fim vai ter essa história mesmo, se é que vai ter um fim, né? Mas eu sei que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. É difícil, muito difícil estar nesse papel. Como eu falei 1000 vezes aqui, ninguém escolhe. Mas era o único jeito possível. Eu fui até o limite mesmo, assim. Eu falei, eu estava disposta a botar uma pá. Quando o meu casamento acabou, dei uma entrevista até falando, alívio, tá tudo bem, a vida segue, vamos reconfigurar essa estrutura familiar para ser felizes com outras pessoas. Mas o que acontece em muitos casos, né, e eu vejo, assim, porque são mulheres que me procuraram depois disso tudo, é justamente isso, de encerrar um ciclo, mas aí começa outro. Porque começa a namorar, porque começa a retomar a vida. Então, a violência ela começa a atuar de outra forma. Ou usando a criança como instrumento, né, para fazer uma tortura psicológica mesmo, né? E a violência psicológica ela foi, em 2021, tipificada na Maria da Penha. E eu acho que ela é... Lógico que o feminicídio ele é a linha final, né, dessa história toda. Mas a violência psicológica, dependendo do nível que a mulher tá, ela pode ser comparada com uma tortura mesmo. Claro. Porque eu tô aqui, mas eu não tô aqui 100%, né? Você tá falando, mas não tá falando. Não, e eu tô falando sobre isso também, né? Que acaba sendo... É difícil, né? Parece que o coração vai torcendo, assim, sabe? E a gente poderia estar falando sobre o Brasil que a gente quer de forma mais... Nesse momento de reconstrução, né? Mas né? A gente tá falando sobre esse assunto tão... espinhoso e tão gatilhento para muita gente. Então vamos falar um pouco de outras coisas. Você é uma apresentadora. Você é de uma família de pessoas que são da cultura, das artes, e você chegou até aqui. E para onde você quer ir? Profissionalmente. Como mulher também, como mãe do Benjamin, mas quais são os seus planos, assim, para os próximos meses e anos da sua vida? É seguir sendo comunicadora. Sendo comunicadora. O programa, o Acessíveis, ele vai estrear no dia 27 de abril. Nossa, agora já. É um programa que eu tava louca para fazer. Eu e a Mari, a gente tava com essa ideia há muito tempo, né? E... coincidiu, né, faz 10 anos, né, que a MTV fechou e que a gente não trabalha juntas. Eu já tinha decidido que eu ia sair da Globo em maio, que foi a última temporada do Dona Thaí, que foi muito difícil de fazer. Eu vi, né, e percebi que estava insustentável continuar, é incompatível a minha vida e a minha rotina de mãe solo, com uma apresentadora de um programa de viagem, por mais que eu amasse e amo, né, fazer esse programa. Ai, que merda. Eu precisei e entendi que eu não ia conseguir continuar fazendo. Então, quando eu fui renovar o meu contrato com a Globo, já estava, né? Essa ideia já estava cimentada bem na cabeça de que aquele seria meu último ano. Mas eu preciso, né, fazer outra coisa da minha vida. A minha vida tem que correr e eu preciso continuar falando, né? E como eu não... Infelizmente, eu não pude continuar na Globo. Bora falar de outra coisa e bora dar, né, de uma forma compatível com a minha rotina também. Então, aí veio a ideia de fazer o Acessíveis com a Mari Moon, que vai ser o nosso programa. Vai ser um programa com altas lágrimas, assim, porque a gente vai rever vários amigos. O primeiro episódio é com o DJ F.
Primeiro episódio com o DDF, depois a gente vai... já na sequência tem a Manu Gavassi. A Manu foi uma das nossas queridinhas lá do Acesso. Então, veio de um lugar de um luto muito grande, mas também de um renascimento agora, com a possibilidade de poder falar outros assuntos também. Ter uma rotina, estúdio, uma previsibilidade que o Anota Aí versus Mãe Solo, com toda essa batalha judicial, não me permitia. A Tata Werneck se ofereceu para ser a primeira convidada, mas a gente não vai conseguir entrevistar a Tata no primeiro programa. Ela vai depois. A Tata tem toda uma questão de avião, que ela não tem pânico de avião. Coitada, agora pro crono não ia dar. Uhum. Mas tudo bem, a Tata vai, já tá confirmada, mas o nosso primeiro programa a gente vai mais contextualizar e vai ser um programa meio nostálgico também. Vai ser um revival. Não, e somos delícia. outras pessoas, né? Porque a Manu Gavassi vai participar também de um dos episódios. A primeira vez que a Manu fez uma apresentação ao vivo foi no Acesso. Então, é muito legal. Importante para muita gente, assim. Eu chamei a Érica. Pra toda uma geração, né? Assim, como a minha, por exemplo. Eu falo os nossos baixinhos que viraram grandinhos, mas que já eram grandinhos e agora estão ainda mais. Ai, que legal. Boa sorte. Obrigada. Vou continuar na luta aí da mãe comunicadora, 25 jornadas ao mesmo tempo. Mas eu sou muito otimista, assim, dos próximos anos. Eu acho que a gente estava precisando, assim, dar uma... Sabe? Eu estava precisando também dar uma arejada de assuntos e vai ser um programa que... A ideia, né, é que o programa seja muito leve, tranquilo, como é a nossa dinâmica minha e da Mari, assim. E a Mari, ela tem essa capacidade de falar de uma forma muito tranquila sobre qualquer assunto. Então, a gente, às vezes, fala sobre assuntos muito densos mesmo. Ela é uma mulher muito inteligente, mas ela consegue trazer uma leveza até para os assuntos mais espinhosos. Então, é uma delícia trabalhar com a Mari, né? Eu adoro. A gente é um fenômeno das apresentadoras que trabalharam todos os dias, 3 anos, ao vivo, de janeiro a dezembro, e nunca brigou, a gente nunca discutiu. Que maravilhoso. E agora, 10 anos depois, retomando. Vai ser bem massa. Ai, que legal. Boa sorte. Obrigada. Na sua vida pessoal, profissional, no que a gente puder fazer para te amparar, para fortalecer a sua vida, as suas batalhas e multiplicar a sua voz. Conta com a gente. Eu falo com a gente porque tem eu, mas eu sei que tem milhares, para não dizer milhões, de pessoas acompanhando o seu trabalho, suas batalhas e que estão junto com você. Obrigada. E eu tô muito honrada de você ter aceito esse convite. Eu fiquei muito nesse nosso honrada. primeiro. Espero que você tenha gostado. Muito. Tô ainda meio desconcertada, mas aos poucos eu vou aprendendo você um pouco mais. Você não, nota 10. Eu vou ter a plaquinha pra você. É porque eu tô com uma apresentadora que me ajudou muito. E nos próximos eu acho que vão ser mais leves para mim também, mas eu adorei. Obrigada mesmo, muito importante seu depoimento, seu trabalho, sua luta. Uma honra estar aqui. E fala mesmo sempre que você precisar e quiser. Ai, sempre que eu puder, né? E puder. Ai. Obrigada. Obrigada, linda. Por favor. Bom, tive uma crise de choro rápida aqui, mas vamos para um corte seco para dar um último recado, é isso, Samia? É isso, a gente conclui o nosso videocast com mulheres que falam mesmo, falando alguma coisa para vocês, mulheres que nos assistem. Titi, o que você gostaria de falar para as mulheres brasileiras e para os homens também que estão nos assistindo? Principalmente, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Eu não gostaria de ser vista... Eu tava chorando mesmo, tá? Porque eu comecei a falar sobre um assunto muito difícil. Eu não gostaria de ser referência do... É muito difícil seguir com a denúncia e... eu acho melhor não denunciar. Por quê? Realmente, assim, denuncie. Se prepare antes e principalmente se prepare para o que vem depois. Uhum. Para retaliação, para a falta de amparo de pessoas muito próximas, às vezes da própria família. Denuncie, sim. Tem uma estatística que, do IPEC, é bem recente, que a cada 5 mulheres que sofrem algum tipo de violência, só uma conta para alguma autoridade ou para algum conhecido. E realmente essa estatística não me surpreende nem um pouco, né? Também. Porque a retaliação que vem das pessoas próximas ou quando é uma figura pública da sociedade toda, é muito difícil. Mas denuncie. É importante que tenha... que essas denúncias aumentem. O feminicídio aumentou, não sei quanto... a violência doméstica aumentou, não sei quantos %. As mulheres estão denunciando mais, e é só através das denúncias que a gente pode fazer... Falar sobre o assunto e políticas públicas. Exatamente, pública, para ter mais capacitação, né? Porque tem as delegacias da mulher, a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, mas...
essas pessoas precisam ser qualificadas e capacitadas para trabalhar com mulheres vítimas de violência. Então, é difícil. É difícil sair dessa situação. Talvez, assim, é um processo todo, assim, mas é importante que a denúncia aconteça, assim.